E agora vamos definir duas variáveis muito importantes em estatística. Primeiro, o conceito de variância. E as duas estão intimamente ligadas por uma expressão muito simples. A variância vou-lhe chamar S ao quadrado. Este S ao quadrado vai ser igual se eu tiver uma cadeia de valores x1, x2, x3, x4, que chamo valor xi, no caso que nós temos estado a ver. Tenho a nota dos testes, 12, 14, 14 e 16. Quanto é que fica a minha variância? É o somatório sobre todos os valores que eu tenho, desde o valor 1 até ao valor n, do valor i menos a média desse valor ao quadrado, tudo a dividir por n menos 1. Pronto, isto é uma variável que vai ter muito significado, mas parece um pouco aleatória esta definição. Já vamos ver o que é que ela significa. O desvio padrão não é nada mais do que a raiz quadrada deste valor ao quadrado, que eu posso lhe chamar S, ou também se usa a variável sigma. E vou pôr aqui quando eu defino uma coisa, ponho um igual com 3 tracinhos. Igual com 3 tracinhos. Isto já vimos que se pode dizer que define-se como. Este igual com 3 tracinhos define-se como. Isto não é nada mais do que a raiz quadrada do que eu tenho ali, do somatório desde i igual a 1 até n, de xi menos a média, tudo ao quadrado a dividir por n menos 1. E fecha a raiz. Que valores é que esta variância e o desvio padrão nos iam dar para a cadeia de valores dos testes que eu fiz? Então, primeiro, já vimos que a média daqueles valores era igual a 14. Se não viram, podem fazer a soma destes todos a dividir por 4. Então, o s quadrado ia ficar... O meu n é 4. Tem 4 valores. Então, sobre n menos 1 fica 1 terço. Vou somar o primeiro termo menos a média ao quadrado. Então fica 12 menos 14 ao quadrado. Mais, e vamos ter cuidado porque o quadrado está dentro da soma. Quer dizer que eu primeiro faço o quadrado deste valor e depois é que vou somar. Mais o valor 14 menos 14 ao quadrado, mais o valor 14 menos 14 ao quadrado, mais, e o meu x4 é 16 menos 14 ao quadrado. De que é que nos serviu este quadrado? É porque eu tenho aqui um valor negativo. Isto dá menos 2. Mas ao quadrado já vai dar um valor positivo que eu posso usar. Este valor de 4. 14 menos 14 dá 0. 14 menos 14 dá 0. E isto na mesma vai dar 2 ao quadrado. Também vai dar 4. Então, a minha variância é 8 terços. E 8 terços dá este símbolo que eu estou a utilizar aqui é de aproximadamente. Quanto é que dá 8 terços? Aproximadamente dá 2,67. E agora, para calcular o desvio padrão, basta fazer a raiz quadrada disto. A raiz quadrada de 2,67 dá, já tinha feito aqui na calculadora, 1,63. 1,63. Então, o desvio padrão S é a raiz de 8 terços, dá 1,63. Então, o que significa este valor de 1,63 para o desvio padrão? Se nós analisarmos os dados, vemos primeiro que a média era 14. E o que é que eu faço quando calculo a variância ao desvio padrão? Tenho este valor aqui do valor que eu tenho menos a média. O valor que eu tenho menos a média diz-nos mais ou menos que desvio é que eu tenho à média. Então, os valores que eu tenho é 12, 14, 14 e 16. Então, do 14 para o 12 tenho um decréscimo de menos 2. Do 14 para o 16 tenho um acréscimo de 2. E tenho dois valores que se mantêm na média. Ou seja, eu não vario exatamente menos 2 e mais 2 da média. Tenho aqui dois valores que estão exatamente na média, que não fazem os meus valores variar tanto.
Então a variância que me dá este desvio à média dos meus valores não vai ser exatamente 2 e menos 2, vai ser um valor mais baixo do que esse, porque eu tenho mais valores inseridos na média. Então aí está. Quanto é que eu vario em relação à média? Vario menos do que 2 e o desvio padrão dá 1,63. Quanto é que eu vario em relação à média? A variância tem só o significado de ser o quadrado deste valor. E se eu fizer como na média, tiver uma variável y, que é ax mais b. Tenho os meus valores dos testes, posso multiplicá-los por um dado número e somá-los. E o que é que isso vai fazer à variância? Então, vamos calcular primeiro yi menos a média. Já vimos que, neste caso, a média do y é a vezes a média do x mais b. Então, isto vai ser igual, o yi é axi mais b, menos a média do y, que é a média do x mais b. Com o sinal menos atrás fica menos. E o que é engraçado é que estes b's cortam. Para o desvio padrão ou para a variância, não interessa se eu estou a somar um valor ou não. Eu posso ter os meus dados fixados num dado sítio e eu quero ver se eles variam ou não muito em relação à média. Se eu subir todos os dados num dado valor, que é o que faz este b, eles continuam a variar exatamente o mesmo em relação à média. Se eu somasse 2 aos meus testes, continuava a ter um decréscimo de 2 e um acréscimo de 2. Então é normal que o b corte. E isto, se eu meter o a em evidência, fica o somatório de xi menos a média do x, que dá a vezes a variância. Mas agora, para relacionar com a variância, tenho que encontrar isto ao quadrado. Então, o somatório de y menos y barra ao quadrado é isto ao quadrado. Quando o a fica em evidência e passa para fora, vem também ao quadrado. Se eu dividir na mesma por n menos 1, divido tudo por n menos 1 e estou a dividir tudo por n menos 1. Então, o que é este valor do somatório xi menos a média ao quadrado a dividir por n menos 1? Vimos que era a variância do x ao quadrado. Então, já encontrei uma relação entre a variância do y e a variância do x. Se eu tiver um y definido desta maneira, sei que a variância do y é ao quadrado vezes a variância do x. E isto cria uma expressão muito simples para o desvio padrão de y em relação ao desvio padrão de x. Se eu multiplico tudo por uma constante, o que é que vai acontecer ao desvio padrão? É tirar a raiz quadrada desta expressão e fica a vezes o desvio padrão de x. E aí está. Eu multiplicar todos os meus valores por uma constante a é o mesmo que eles divergirem também por uma constante a vezes o que eles já divergiam inicialmente. E para acabar este tópico da variância e o desvio padrão, podemos agora expandir este quadrado. Se eu expandir o xi menos a média ao quadrado, eu tenho o somatório disto, isto vai-me dar exatamente o quê? Vai-me dar primeiro, como isto é um quadrado, fica xi ao quadrado menos 2xi x barra mais x barra ao quadrado, mais a média de x ao quadrado. Então o somatório decompõe-se nestes somatórios todos. Então fica o somatório de xi ao quadrado menos 2 vezes a média do x vezes o somatório do xi, porque a média do x é uma constante, que eu já calculei. Já não tenho aqui valores i, não tenho nenhum índice i em que isto está a somar. Então posso passar para fora do somatório. Mas, da mesma maneira, tenho a média do x ao quadrado. Então pode passar para fora do somatório e fica o somatório de 1, desde i igual a 1 até n. E agora o que é que eu posso fazer com isto? Tenho que o somatório de xi não é nada mais do que n vezes a média. Porque nós tínhamos visto que a definição de média era o somatório do xi a dividir por n. Então tenho n vezes a média aqui. E o que é o somatório desde 1 igual
desde i igual a 1 até n, é somar o 1 n vezes, como vimos anteriormente. Somar o n vezes dá n. Então isto dá igual ao somatório em i dos termos dos valores ao quadrado menos 2 vezes x barra vezes n vezes x barra mais x barra ao quadrado vezes n. X barra é a média, eu chamo barra porque tem uma barrazinha em cima. Então, tenho aqui o quê? A média de x ao quadrado vezes n vezes 2, mais a média de x ao quadrado vezes n. Menos duas vezes uma coisa mais uma vezes a outra, fica uma expressão muito simples. Fica apenas menos x ao quadrado vezes n. E na mesma o somatório de xi ao quadrado. Então, para eu encontrar a minha variância, o que eu tenho que fazer é dividir tudo por n-1. Dividindo tudo por n-1, a variância também é dada por isto, que é o somatório de todos os valores ao quadrado, menos a média ao quadrado vezes n, a dividir por n-1. E nós, pela definição inicial da variância, como são somas ao quadrado, são sempre somas positivas. Então vai ser sempre maior que zero. Logo, este valor vai ser sempre maior que zero. Se eu tiver mais do que um valor, eu não vou ter n's negativos. Não tenho valores, não tenho cadeias negativas. Tenho 1, 2, 3 ou 4 valores. Então, o somatório de xi ao quadrado vai ser sempre maior do que a média ao quadrado vezes n. Se eu dividir tudo por n, que já vimos que o n é positivo, o somatório de todos os termos ao quadrado a dividir por n é sempre maior que a média ao quadrado. E isto é um resultado que de vez em quando aparece em testes para deduzir isto, e é uma expressão muito, muito fácil também de encontrar, é só expandir este quadrado e ver o que é que acontece.